Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos fazer a apresentação no trabalho final Análise de Acidentes sobre a Fazenda Rancho Alegre do ano de 2019 sobre o acidente fatal de soterramento. Nós somos a equipe 8. Os integrantes do grupo é Cassiane Lima dos Santos, Luiz Victor Baixo Rezende e Romão Charles Silva e Silva. Somos do curso de Engenharia de Controle e Automação. Primeiro iremos apresentar os dados da empresa contratante. Os dados da empresa. Razão social, Egon Hoppers. O número de empregados, 136 funcionários. O CPF, o CNAE, o grau de risco, o endereço, Rua dos Cedros, o número 150, bairro Centro, município Nova Maltum e o estado de Mato Grosso. As informações complementares é que o armazém está localizado a 35 quilômetros da cidade de Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso, do distrito de Pacoval, na propriedade do senhor Egon Hoppers, denominada Fazenda Rancho Alegre. Agora iremos apresentar as informações sobre o acidente do trabalho. Informações sobre o acidente do trabalho. O número de trabalhadores acidentados nesse caso foi 1. A data do acidente ocorreu em 22 de 3 de 2019. A hora aproximada do acidente foi às 10h15. O local do acidente, moega com grão moído de milho, na fazenda Rancho Alegre. O tipo de acidente, fatal. Os entrevistados que contribuíram para a análise, os trabalhadores que se encontravam na empresa durante a fiscalização, o sócio da fazenda e técnica de segurança. Os documentos examinados, documentos pessoais dos trabalhadores acidentados, documentos profissionais dos trabalhadores acidentados, termos de rescisão do contrato de trabalho, boletim de ocorrência policial, o CAT, que é o atestado de óbito, e o PIPRA, e demais documentos apresentados pela empresa. Informações sobre o acidentado. Só houve um acidentado. O nome do acidentado era Francisco C. da Conceição. Sem informações de CPF, nem PIS, sexo masculino, estado civil solteiro, escolaridade primeiro grau completo, data de nascimento 25/5/1989, sem registro no telefone, endereço ou bairro, estado do Mato Grosso, município de Santa Rita do Trivalo. Ocupação, ele trabalhava como volante da agricultura. CBO, data de admissão 12 de 3 de 2011. O tempo de função, trabalhava lá 8 anos. A relação do trabalho, ele era empregado, contratado por tempo indeterminado. Horas após o início da jornada de trabalho, 3 horas e 25 minutos. Tipo de jornada do acidente, 44 horas semanais do acidentado. Fator imediato de morbidade ou mortalidade, asfixia mecânica causada por soterramento. Partes do corpo atingidas, todo o corpo. Capacitação e as observações adicionais. O trabalhador ele entrou na moega sem que houvesse seguido os procedimentos de entrada em espaços confinados e não havia na empresa uma gestão para espaços confinados. Agora a descrição do local do acidente. A fazenda é um local de criação de suínos e bovinos na cidade de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso. O armazém contém 4 moegas e todas as entradas protegidas com cadeado. O local do acidente foi na moega 3, espaço confinado 4. É feita de alvenaria, com queda em forma de V, com 3,8 metros de largura por 6,8 metros de comprimento e por 4 metros de profundidade, com entrada de 0,5 por 0,5 metros. O local e a área de entrada de produtos, como DDG e farelo, onde está a moega, tem uso exclusivo para a produção de ração para os animais da propriedade. O trabalhador entrou em uma moega, no galpão de armazenamento de grãos, para fazer a limpeza do local. E aqui uma foto mostrando o rancho.
que foi tirada e que estava encontrada no arquivo disponibilizado. Passando o assunto para mim, Romão Charles, eu vou falar sobre a descrição da atividade. A declaração das atividades realizadas pela empresa foi que a jornada de trabalho do FC da Conceição, que no caso o nome dele é Francisco, dava no início do período matutino das 7 horas, com intervalo de 1h30 de almoço, com retorno no período vespertino a partir das 12 horas e 30 minutos. E ele saía às 17h30. E a sua atividade atribuída pelo supervisor da fábrica era receber as cargas de DDG e farelo, e o mesmo fazia o acompanhamento até esvaziar a moega, que por sua vez leva um tempo de 16 horas para esvaziar, que o mesmo realizava por cima da moega, com auxílio de um bastão, fazia o serviço de movimentação dos produtos para que chegassem até o elevador para que ocorresse o deslocamento do produto até o misturador. No caso Francisco, ele trabalhava 9 horas por dia, mas como o tempo do acidente aconteceu às 10h15 da manhã, aproximadamente, não se pode também acusar que ele estava com muito cansaço para se fazer o trabalho durante o acidente. Aqui temos as duas imagens disponibilizadas pelo arquivo, nas amoegas do rancho, fazenda Rancho Alegre, e o local em que os grãos estavam grudados na parede que soterraram ele, causando asfixia. A descrição do acidente. Na análise dos documentos apresentados pela empresa e entrevista com os trabalhadores que estavam no local, foram identificadas várias irregularidades quanto aos espaços confinados da empresa que culminaram com a morte do trabalhador. A começar, não havia na empresa uma gestão dos espaços confinados e não havia também um cadastro, planos de emergência e salvamento, identificação, procedimentos de trabalho, vigias nem documentos relativos à permissão de trabalho nos espaços confinados. O trabalhador entrou dentro da moega sem que houvesse sido emitida a permissão de entrada e sem que os demais trabalhadores soubessem. Não havia um vigia ao lado de fora e somente uns 30 minutos que ele havia entrado é que os trabalhadores sentiram sua falta e foram procurá-lo. Encontraram já ele sem vida. Segundo os trabalhadores, o Sr. Francisco entrou para fazer a limpeza e a parede de farelo, que fica grudada na parede da moega, caiu sobre o trabalhador, causando sua morte por asfixia. No caso, quando a gente fala sobre espaços confinados, são espaços em que não são ideais para a permanência da pessoa, do ser humano, por causa que às vezes é difícil de respirar, às vezes é muito calor, ou até mesmo sobre transmissão de doenças e descontaminação, que a gente pode definir como espaço confinado. Aqui temos uma imagem depois dos grãos desabarem, que no caso eles ficavam agarrados à parede quando eles tocaram para quebrar. Quando o acidentado tocou nos grãos para quebrar eles, ele caiu em cima do trabalhador e a quantidade foi suficiente para afogar ele. Comentários e informações adicionais. Analisando a documentação apresentada pela empresa, conclui-se que a empresa falhou quanto à segurança e saúde nos espaços confinados, conforme a seguir. Falta de cadastro dos espaços confinados, falta de plano de resgate e salvamento nos espaços confinados, também não havia procedimento de trabalho nesses espaços e também não tinha vigia para acompanhamento dentro desses lugares. Não havia nenhuma sinalização e os acessos a esses espaços confinados eram abertos sem cadeado que impedisse o acesso inadvertido do trabalhador. Não havia PET, permissão de entrada em espaço confinado e também não havia um responsável nem uma gestão desses lugares. A parte que fala que esses lugares não eram abertos e sem cadeado entra em conflito com o que está no próprio relatório na descrição do local do acidente, em que entra em conflito em dizendo que as amoegas elas eram protegidas com cadeado. Isso é uma informação que está no próprio relatório feito pelo governo. Fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente. A empresa não possuía uma gestão dos espaços confinados nem um responsável designado pela empresa para a gestão. Os trabalhos nos espaços confinados eram realizados de forma corriqueira e improvisada. Também não havia um cadastro nos espaços confinados e nem um plano de resgate. Os espaços não tinham trava ou cadeado que impedisse o acesso, coisa que o próprio relatório falou que tinha cadeado antes, e também não havia um vigia para acompanhamento das tarefas. Condutas da Auditoria Fiscal do Trabalho.
Após o conhecimento do acidente através dos jornais, a fiscalização se dirigiu ao local do ocorrido com os trabalhadores para análise de acidente. Foi fotografado o local, entrevistados os trabalhadores que se encontravam na obra, sócios da empresa, a técnica de segurança no trabalho e posteriormente foram lavrados os seguintes autos de infração relacionados ao acidente. Deixar de manter o cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive os desativados e respectivos riscos. Deixar de indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento da NR33. Deixar de planejar e programar ou implementar e avaliar a gestão de segurança e saúde no trabalho em espaço confinado. Deixar de identificar, isolar ou sinalizar o espaço confinado. Deixar de antecipar e reconhecer os riscos no espaço confinado. Permite a entrada ou realização de trabalho em espaço confinado sem emissão da permissão de entrada e trabalho, que no caso do trabalhador, ao entrar na moega, ele não avisou ninguém, não tinha nenhum vigia, e ele só foi descoberto porque sentiram falta dele. Deixar de implementar sistema de controle que permita a rastreabilidade da permissão de entrada e trabalho em espaço confinado. Deixar de implementar programa de proteção respiratória no espaço confinado ou implementar programa de proteção respiratória no espaço confinado sem considerar os riscos, o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido. Agora eu passo a minha palavra para a nossa colega Cassiane. Dando continuidade nos atos de infração, nós também temos ainda no artigo 157, deixar de elaborar ou implementar procedimentos de emergência e resgate adequados ao espaço confinado, deixar de implementar procedimentos para o trabalho em espaço confinado, deixar de providenciar a permanência de vigia fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados, deixar de submeter o trabalhador a exame médico periódico. Agora também estaremos dando continuidade falando sobre as medidas adotadas pela empresa após esse incidente. Dentre elas foi o quê? Elaborar o cadastro de pessoas para espaços confinados. Ela elaborou um plano de emergência e salvamento, que antigamente não tinha. Elaborou um plano de proteção respiratória e elaborou um procedimento de trabalho e permissões de trabalho. No relato da empresa, após o ocorrido, para que não houvesse mais acidentes com os outros colaboradores, a empresa reuniu os líderes de equipe e estipulou que fossem colocados cadeados em todos os espaços confinados, pois os mesmos já possuíam tampas e portas. Realizou adequações e novos treinamentos, conscientizou todos os colaboradores da necessidade de cumprir as normas de segurança e de medicina do trabalho, pois até o momento a empresa fornecia, mas a cobrança era leve, e que a partir do presente momento haveria uma cobrança mais rigorosa com embasamento na lei. A empresa sempre disponibilizou cursos e treinamentos, bem como equipamentos para a proteção do trabalhador, mas falhou na exigência do cumprimento. Nas observações finais. A empresa ela colaborou com a fiscalização e apresentou toda a documentação solicitada. A empresa facultou também um acesso a toda a área da fazenda e trabalhadores. O trabalhador laborava havia 8 anos, como meus colegas já falaram, na empresa, ou seja, ele já tinha um histórico bem grande na fazenda. Ele também era conhecido entre os trabalhadores e donos da fazenda. As considerações da equipe. Essas foram as opiniões pessoais de cada um de nós, minha, Cassiane, do Luiz e do Romão. A opinião do Romão foi a seguinte: é um acidente que poderia ter sido facilmente evitado se simples medidas de segurança tivessem sido seguidas. Isso somado, de fato, ao fato de que ele se dirigiu a um local de risco sem avisar os seus colegas de trabalho. O Luiz, o relatório foi pouco detalhado e que as afirmações foram muito repetidas no decorrer do laudo. Uma pena que as medidas de segurança só foram mais observadas depois da morte do senhor Francisco. E a minha opinião e consideração final é que depois de uma fatalidade como essa, a empresa tomou uma atitude certa ao adotar medidas de segurança e até mesmo ao cobrar coisas que já estavam na própria lei. Aqui tem as referências que utilizamos sobre a história do Rancho Alegre e o próprio laudo de perícia relatando todo o incidente. Agradecemos pela atenção e aqui tem os nossos e-mails para contato, caso tenha necessidade de algum retorno.
Thank you.